Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Entrevistei o Dr. Bernardo Borges sobre sua tese, que trata de fontes de nitrogênio aplicadas em capins tropicais. Ele trabalhou com N15 e estudou os efeitos de doses e diferentes fertilizantes nitrogenados nos capins e em todo o sistema solo-planta. É imperdível! Pessoal, com muito prazer, eu agradeço a presença aqui para essa entrevista do Dr. Bernardo Borges. Ele fez uma tese, e publicou uma tese de doutorado, alguns trabalhos ainda sobre essa tese, em 2016, e sobre a adubação nitrogenada, doses, fontes e com capins tropicais. Então nós vamos conversar sobre isso. Eu já te agradeço, Bernardo, pela tua atenção. E, Bernardo, você poderia nos falar sobre a sua tese e as hipóteses que foram testadas no seu trabalho, explicar um pouco o seu trabalho? Sim, claro, Nelson. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Foi muito feliz de estar participando de um canal grande e formador de opinião como o seu. A ideia principal da tese foi de validar diferentes fontes de nitrogênio, no caso nitrato de amônio e ureia, em diferentes doses ao longo do ano e cortes desse capim tropical, que foi o Tifton 85, e validando um posicionamento e também trazendo para outros tipos de estudos dentro dessa tese. Então, não só saber qual que seria a melhor dose, mas entender o porquê, quais as respostas fisiológicas que esse capim teria, o que aconteceria com o solo se eu aumentando as doses durante esse trabalho. Então, assim, eu saí de 0 kg de nitrogênio por hectare por ano a 1.000 kg de nitrogênio por hectare por ano. Então, assim, é uma dose cavalar, absurda mesmo, né? Então, exatamente para forçar o máximo entendimento e resultado dentro desse trabalho de 2 anos. Você usou uma técnica muito interessante, que é a técnica de N15. Será que você poderia explicar um pouco essa técnica? Que ela é rebuscada, ela não é barata, mas eu acho que é interessante o pessoal entender, porque eu acho que enriquece muito o conhecimento das pessoas que estão nos assistindo. Poderia nos explicar sobre o N15? Claro, não é barato mesmo não. Da última vez que eu tive que comprar um pouquinho de nitrogênio N15 marcado, estava $200 o grama. Então é bem caro. O que é o N15? Né? O N15 é uma ferramenta. Não é o principal objetivo da tese. O N15 é uma ferramenta. Assim como um trado é uma ferramenta, um leitor de clorofila é uma ferramenta, o N15 é uma ferramenta rebuscada, claro, né? Uso um pouco complexo. Mas o N15 nada mais é do que um nitrogênio diferente do normal. Então eu tenho alguns isótopos, né, que são ambos nitrogênios, mas com peso molecular diferente. O mais abundante é o nitrogênio 14 e eu tenho uma abundância conhecida de nitrogênio 15, né, que é com outra massa molecular. Então o que eu faço é enriquecer essa fonte de nitrogênio comum com mais um pouco desse nitrogênio 15. E aí, quando eu aplico essa fonte enriquecida com nitrogênio 15 em alguma planta, no solo, e eu extraio aquilo para fazer uma análise de foliar, eu consigo saber quanto, com precisão, e isso é o grande tchan do negócio, eu consigo saber com precisão quanto daquele nitrogênio que veio de fato do fertilizante e quanto daquele nitrogênio que veio de formas externas, né, fixação biológica, ou então o nitrogênio que já estava na palhada do solo, e etc. Então é uma técnica rebuscada, sim, principalmente para quem faz a análise no laboratório, né? Não é um negócio muito simples, mas ele me dá precisão para falar esse X% do nitrogênio veio de fato do fertilizante, desse fertilizante enriquecido com N15. E é uma técnica muito não só do nitrogênio, né? Eu tenho diversos outros isótopos, e aí eu separo eles entre estáveis e instáveis. Na maioria das vezes, quando a gente leva para o campo, são isótopos estáveis. Perfeito, muito boa explicação. Eu acho que agora a gente
né, o pessoal pode entender, quando lê alguma coisa sobre N15, que foi feito, o que é o N15. Bernardo, você usou algumas fontes de nitrogênio, você pode falar sobre elas, os resultados que foram obtidos na prática? No começo, a gente estava, como você perguntou lá antes da hipótese, né? A gente usou nitrato de amônio e ureia. Então, era feito da seguinte maneira: eu aplicava o fertilizante, 30 dias depois eu colhia aquele capim e reaplicava o fertilizante. Então, no primeiro ano foram feitos isso 4 vezes, no segundo ano, no verão do segundo ano, outras 4 vezes. Então, totalizando 8 cortes. Então, eu saí da dose de 0, 60, 120 e 240 quilos de nitrogênio por hectare por corte. Então, lá no final, eu chegava a quase 1.000 quilos de nitrogênio por hectare. No início, a gente falou assim, não, vai ficar muita palhada, é bem provável que a ureia seja perdida por volatilização e o nitrato de amônio dê um resultado superior. Mas a ureia é um adubo fantástico, principalmente quando ela é manejada da maneira correta. Então, em termos de produtividade, ambos deram bem similar, eles ficaram bem similar. E similar, assim, o que era curioso é que na dose 0 eu produzia 200 kg de matéria seca de capim por corte. E na dose de 120, 240, eu produzi 4 toneladas. Então, na média do ano, eu produzia 300 quilos por corte sem aplicar nada, e onde eu aplicava 3, 4 toneladas. Então, de novo, o capim ele tem que ser tratado como lavoura. Adubou, ele dá. Eu cortava 5 centímetros de altura o capim. Então, em um mês, ele saía de 5 centímetros para 50 centímetros de altura média. Então, assim, é um crescimento muito, muito impressionante. E no final das contas, utilizando a técnica do N15, a gente conseguiu perceber que o que tem se falado e o que se fala muito de eficiência de uso de nitrogênio está um pouquinho equivocado, né? Quando o pessoal vai fazer a conta de adubação e fala que a eficiência de uso de nitrogênio na parte aérea é próximo dos 50%, a gente viu que numa forrageira extremamente eficiente em utilizar fertilizante nitrogenado, nitrogênio via fertilizante nitrogenado, essa eficiência de uso ficou próximo de 30%. Para ambas as fontes. Mas quando a gente avalia o sistema como um todo, a parte aérea, o resto de material vegetal que ficou no solo, as raízes e o solo em si, eu tive 10% a mais de nitrogênio no sistema quando utilizado a ureia. Isso aí é bacana, porque hoje voltou-se a falar que ureia tem que aplicar no seco, ureia tem que aplicar no seco, como se fosse uma novidade muito grande. E não é verdade. Se a gente pegar a literatura antiga, da década de 70, 80, já tem se falado isso. Ureia aplica-se no seco e depois a chuva incorpora a ureia. Ao contrário, eu chego naquelas perdas que o professor Lara teve lá, de 80% de volatilização. Não é isso que acontece no campo, a gente sabe que aquilo lá foi muito exagerado, mas eu tenho perdas acentuadas, né? Mesmo utilizando algumas ferramentas para diminuir isso. Então, assim, ureia aplicada no seco, ela é uma fonte sensacional. É uma fonte nitrogenada excepcional e barata. Bernardo, esse assunto, vamos aprofundar um pouquinho, que eu acho que é muito importante. O pesquisador, o doutor Heitor Cantarella, o Lara mostrou um resultado de 80%, que eu conheço, né? Mas, na média, o doutor Cantarella fala em 25% a 30% de perda de volatilização da ureia não sem o NBPT. Né? O NBPT não elimina, né? Mas você vai perder, vamos dizer, bem menos, dependendo das condições. Bom, aí eu tenho uma pergunta para você, que eu acho que é muito importante, no canal já foi muito falado isso, né? E gera muita discussão e muitas perguntas sobre isso. Isso é o mais interessante. Reforçando, a ureia no seco não vai haver as volatilizações se o solo realmente estiver com baixíssima umidade. Agora, à medida que aumenta a umidade, então se você aplica num solo úmido, não é? E não chove logo para incorporar essa ureia, a gente vai ter perdas de grande ureia no seco. É muito importante.
Mas aí eu volto à pergunta, né? Os teus resultados mostraram que a ureia foi superior, né, em relação ao nitrato de amônio. Você poderia nos explicar por que isso aconteceu? A ureia ela foi mais eficiente em manter nitrogênio no sistema. Por quê? Provavelmente, é bem provável que seja por conta de processos de desnitrificação, nitrificação, lixiviação no solo, alguma coisa assim, que o nitrato de amônio, como ele está uma fonte, ele só vai separar, né, digamos assim, a ureia tem que ser mineralizada, então é bem provável que isso tenha acontecido. Eu acho que aí o resto é por perda por volatilização, mas essa parte do solo, que, como você vai perceber lá, a maior parte de diferença do nitrato de amônio para a ureia está no solo. A ureia consegue manter mais nitrogênio, conseguiu manter mais nitrogênio no solo, na camada de 0 a 40, que foi a camada analisada, do que o nitrato de amônio. Pode ser que se eu tivesse analisado na camada mais baixa, até 60 centímetros, isso teria se igualado. Mas aí não é o objetivo, não é uma camada que o capim vai explorar para buscar nutriente, né? Ele vai explorar mais para buscar água. Tem uns resultados interessantes também do pessoal da microbiologia, que muito se fala que a adubação nitrogenada diminui a massa microbiana, acaba com a população microbiana do solo, né, quando ela é muito acentuada. Mas tem um estudo, eu não lembro onde que eu vi, mas são anos de experimento só utilizando ureia, e a ureia não só aumenta a população microbiana daquele solo, em comparado com um lugar que estava em pousio, por exemplo, ela não só aumenta a população microbiana, como aumenta a diversidade microbiana daquele solo. Então, aí é mais ou menos um gancho para a próxima parte do trabalho, que é a parte de exploração de carbono do solo. Então, assim, essa ideia de que aplicar adubo nitrogenado no solo, eu acabo prejudicando o meu solo, isso é mais uma falácia. Não consegue se provar isso com muita eficiência, não. Muito pelo contrário, né? Bernardo, uma outra técnica que você utilizou foi de fracionar o carbono. Será que você poderia explicar um pouquinho o porquê que você fracionou o carbono e os resultados obtidos? Essa técnica de fracionamento de carbono é uma técnica relativamente antiga, e a professora Maria Lúcia, na Universidade da Flórida, que ela deu uma aprimorada nessa técnica e consolidou a metodologia mais moderna, digamos assim. Quando eu estava fazendo o doutorado, eu fui orientado do professor Coutinho, Jabuticabal. Quando eu estava fazendo o doutorado, ele sugeriu essa ideia, ele viu esse artigo, pediu para eu ler, falou assim: professor, é bem interessante mesmo, eu acho que vai de encontro com o que a gente está trabalhando. Porque a professora, na Flórida, ela tinha um solo lá de 3% de argila, né? E eu estava trabalhando num solo de jabuticabal com quase 70% de argila, né? Lá é aquele... Você sai de salto alto de botina lá em jabuticabal, né? É muita argila, muita argila. E nos ensaios dela na Flórida, com 2-3 anos de adubação mais intensa em forragem, ela conseguia incrementar mais carbono do que na mata nativa. Então, ou seja, eu tenho mais carbono quando eu exploro aquela área do que se eu deixar a mata nativa. Eu consigo armazenar mais carbono do solo do que quando eu deixo a mata nativa. Nesse fracionamento a gente fez a mesma coisa. Tinha uma mata nativa próxima lá do experimento, a gente foi coletado solo nessa mata e coletado solo nas parcelas onde foi feita a adubação nitrogenada. Quando eu fraciono esse carbono, eu divido ele em três frações, né? Então eu tenho uma fração lábio, digamos assim, que é uma fração de transição de material orgânico para matéria orgânica. Então ele está meio nem lá nem cá, né? Essa primeira fração, que é a fração livre que ela chama, e eu tenho a fração particulada. A fração particulada já é uma matéria orgânica, mas ela não está ligada à fração mineral do solo, que aí é outra fração de carbono. Então eu tenho a fração livre, a fração particulada e a fração mineral, carbono mineral, que ela está ligada à fração mineral do solo. Via de regra, argila. A ideia era mostrar que com esse incremento vertiginoso da adubação nitrogenada, eu ia ter uma perda de carbono ou um ganho
na concentração de carbono do solo. Beleza, isso é informação legal. Mas aonde? Porque isso muda muito. Quando eu tenho um carbono ligado à fração mineral do solo, eu tenho um carbono mais estável. Então, eu tenho menores perdas independente do manejo que eu faço. Mas quando eu tenho mais carbono ligado à fração livre ou à particulada, eu tenho perdas mais acentuadas de carbono dependendo do manejo que eu faço. E ao contrário também. Eu consigo adicionar mais carbono ao solo e isso incrementar em porcentagem quando eu tenho um solo com menos argila, porque eu tenho menos carbono para ser ligado na fração mineral. Então isso daí é um negócio bem interessante. Carbono não é tudo igual. Eu não sabia disso, eu fui aprender nessa época que eu passei na Flórida. Carbono não é tudo igual, tem uma grande diferença entre uma fração e outra. Excelente as tuas informações, mas se a gente quiser levar para a prática para o produtor, o que a gente pode tirar do teu trabalho para um agrônomo que nos ouve, um consultor, um estudante, um produtor rural, para que a gente possa dar essa informação a eles? Traduzindo, de novo, aquela fala que se aplicar muito nitrogênio, eu queimo minha matéria orgânica, Tanto o trabalho da professora na Flórida, quanto o meu trabalho aqui no Brasil, a gente mostrou que não. No caso dela, ela incrementou a matéria orgânica do solo. E no meu, ela manteve. Foi um período curto, é bem provável que ao longo, se fosse num trabalho mais longo, ela teria aumentado, mas ela manteve. Então, é interessante pontuar isso, que mesmo eu aumentando a quantidade de matéria, a quantidade de nitrogênio, eu não alterei a concentração total de carbono orgânico do meu solo, mas eu mudei a fração de carbono que ele estava. Então, quando eu coloquei mais nitrogênio, eu tirei o carbono da parte livre, da free light fraction, que chama, e adicionei mais carbono na parte mineral. Então, quando eu adubo, eu tenho, no meu caso aqui, no solo de jabuticabal, 83% do carbono que estava nesse solo era um carbono ligado à fração mineral. E só 9% desse carbono era ligado a um carbono, a uma fração particulada. Então, eu demoro mais tempo para incrementar carbono nesse solo, mas a partir do momento que eu coloco o carbono nesse solo, eu demoro mais tempo para perder. Então, de novo, manejo de solo é uma construção. Por isso que, quando eu trago isso para a prática, é muito fácil falar que o solo argiloso, ele aguenta mais pancada, né? O solo arenoso, eu demoro um pouquinho, não é que eu demoro mais, mas eu consigo fazer matéria orgânica nele, mas eu perco a matéria orgânica com muita facilidade. Já o argiloso, nem tanto. Então, a mensagem a partir do momento que você começa a construir o carbono orgânico no seu solo, e você tem um solo arenoso, cuida daquilo, porque aquilo lá custa dinheiro, aquilo lá vale dinheiro, né? Claro que eu não vou deteriorar um solo argiloso, mas é muito interessante essa característica do solo arenoso de colocar carbono, mas perder. Então, assim, o manejo influencia muito. Então, quanto mais carbono eu colocar, quanto mais raiz eu produzir, quanto mais matéria seca eu produzir, maior e melhor a qualidade do meu solo ao longo do tempo. Então, passa a ser um investimento no solo, literalmente, né? Muito antes do que essa conversa aí de crédito de carbono e tudo mais, né? O benefício que eu trago para o meu solo colocando carbono no solo é muito maior do que remuneração de crédito de carbono. Bernardo, já te agradeço e vamos, terminando aqui a entrevista, mas faço um enorme agradecimento a você. Obrigado. Acho que foi excelente e espetacular. E, Bernardo, você gostaria de fazer alguma consideração final? Nelson, eu agradecer mesmo a participação. O trabalho está disponível. Eu tenho os artigos, se o pessoal quiser entrar em contato com você depois, tem os artigos, eu estou sempre aberto aí para discutir, explicar alguma coisa que precisar. De novo, o Tifton foi uma planta teste, porque ela responde muito, eu conseguiria fazer 5 cortes por ano, mas é aquela mensagem, né? Pastagem é lavoura, Se a gente adubar ela responde. Milho, do mesmo jeito, é lavoura. E, assim, sem medo de usar ureia. Vamos usar ureia, que é um baita de um adubo. Bernardo, excelente
Já agradeço a você por milhares de pessoas que vão nos assistir. Informações interessantíssimas. Bernardo, grande abraço. Obrigado, Nelson. Abraço.